Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo. Aleluia. És o Senhor da nação. Tu és Santo, santo. Tu és a luz desse mundo. Tu és sim, Senhor. Esperança para os perdidos. Glória a Deus. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como. Oh, Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Não há outro como o nosso Deus, não há outro como o nosso Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio na letra deste louvor, eu creio nesta palavra, Paizinho, que grandes coisas ainda estão por vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Deus Todo-Poderoso. Declare isso, profetize isso. Profetiza que Ele é o Senhor da nossa nação. Tu és. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém. Não há outro Deus além do Senhor. Paz do Senhor, irmã Sônia, irmão Estevão, irmã Fátima. Paz do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Você que já está participando, diva, que a paz do Senhor seja contigo nesta noite, em nome de Jesus. Já comece a exaltar, já comece a adorar, já comece a engrandecer e a bendizer o nome do Senhor aí no teu lugar, crendo que grandes coisas ainda irão acontecer sobre mim e sobre ti. Se nós assim cremos, se nós assim confiarmos no Senhor, grandes coisas fará o nosso Deus em favor das nossas vidas. Em nome de Jesus eu creio. Creia você também. Oh glória. Aleluias. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas, oh, aleluia. Nós cremos nisso, Senhor, cremos que grandes coisas o Senhor ainda fará em nosso favor, pois Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus em nosso meio, fique à vontade no nosso meio, Santo Espírito de Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Oh, aleluia. Nunca houve Deus como o Senhor. Não há e jamais haverá outro Deus além do Senhor. Deus fiel, Deus justo, Deus bom e Deus maravilhoso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Creia nisso, meu amado, creia nisso, minha amada, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, Paizinho, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Não permita que o desânimo, não permita que a ansiedade, não permita que a tristeza, não permita que a preocupação, não permita que nada venha roubar a tua fé, em nome de Jesus. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo indique que não tem jeito, que não dá, mesmo que tudo pareça contrário e que aparentemente não tenha mais jeito, creia que o Senhor, Ele é contigo. Creia que o Senhor, Ele pode e Ele vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus.
Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Que a paz do Senhor seja com todos nesta noite. Você que já está aí acompanhando essa transmissão, que Deus te abençoe de forma grandiosa, que Deus te abençoe de forma gloriosa, e aqueles que irão assistir depois ou conforme forem entrando, que a paz do Senhor Jesus alcance cada lar já aqui representado em nome de Jesus, amém? Quero orar contigo, vamos orar, meditar na palavra do Senhor, agradecer a Deus por este momento que Ele preparou, que Ele separou para nós, e pedir para que Ele venha falar conosco de forma sobrenatural, de forma gloriosa nesta noite, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, no teu lar, com a tua família, em nome do Senhor, e vamos agradecer ao Paizinho. Paizinho, Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus poderoso. Como igreja, nós entramos diante do Senhor neste momento, Pai, para ouvir a Tua voz, ainda que estejamos longe fisicamente, Deus. Este amor, este temor e este desejo que arde no nosso coração neste momento de ouvir a Tua voz, nos liga, e através desta ferramenta que o Senhor nos preparou, estamos aqui reunidos em Teu nome como corpo, como igreja, e a Tua palavra diz que onde houverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Pois bem, estamos, Deus, reunidos em Teu nome, então cremos que o Senhor está conosco no nosso meio, neste lugar. Creio que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor está com cada um dos meus irmãos e irmãs que têm neste momento acompanhado a transmissão e aqueles que irão acompanhar. O Teu Espírito alcançará as nossas vidas, o Senhor falará conosco, o nosso coração se encherá e se arderá, Deus Todo-Poderoso, com a alegria do Senhor. Fala com cada vida, Deus, com cada homem, com cada mulher que estiver disposto a ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, e que ao ouvir a Tua voz, que ao ser cheios e sentirmos a presença e o Espírito do Senhor, que os nossos corações venham transbordar da fé, da alegria, da esperança que nós precisamos para passar por estes momentos de dificuldade. Que neste momento, Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que de alguma forma poderia roubar a nossa atenção seja repreendido, caia por terra, seja paralisado em nome de Jesus, e que nada nem ninguém venha tirar o nosso foco, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, e eu quero que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 26. Nós vamos meditar inicialmente aqui neste texto de Levítico, capítulo de número 26. E se você puder, já abra também no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Amém? Levítico, capítulo de número 26. Aleluia. Levítico capítulo de número 6, você vai acompanhar comigo o texto que diz nos versículos de número 9 e de número 10, amém? Levítico 26, versículo de número 9 diz assim: E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Versículo 10. E comereis o depósito velho, e depois do envelhecido, tirareis fora o velho por causa do novo. Amém? Agora pula comigo, deixe marcado aqui, porque nós já vamos voltar neste texto. Mas vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Eu quero que você veja comigo o que diz no versículo de número 16. Diz assim, ó: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre vós, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Versículo 16: Nunca mais terão fome,
Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E para concluir este primeiro momento, Apocalipse capítulo de número 21, versículo 5, não precisa nem abrir comigo, mas diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu vejo Deus de forma sobrenatural falando conosco nesses últimos dias. Eu não falo só falando conosco, comigo e contigo, ou através da transmissão que eu tenho feito, das transmissões que eu tenho feito, mas eu tenho acompanhado algumas transmissões onde eu tenho visto homens e mulheres de Deus, ministros do Evangelho, ministras que eu conheço, falando acerca do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, e eu tenho podido ouvir e sentir a presença do Senhor de forma gloriosa e de forma grandiosa. Como eu disse aqui algumas ministrações atrás, Deus está falando. Deus não está com a sua boca fechada, Deus não está com os seus lábios cerrados, mas Ele está falando, e o Senhor está falando, o Senhor está ensinando, o Senhor está fortalecendo, o Senhor está animando. Nós temos podido ouvir a voz do Senhor de forma sobrenatural. O homem e a mulher que realmente querem ouvir, estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, não pode dizer que Deus não está falando, porque de todas as formas, de todas as maneiras, nós vemos Deus falar. Nós ouvimos Deus falar através da ministração da palavra, nós ouvimos Deus falar através até mesmo dos nossos filhos. Deus já falou muitas vezes comigo através das minhas filhas, através de uma situação. Deus fala usando exemplos que nós vemos muitas vezes de situações que acontecem na TV ou em todos os lugares. Deus fala, e Ele tem falado poderosamente conosco. E nesta noite não será diferente, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor já tem trazido ao meu coração, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite, é uma palavra gloriosa que nos anima não apenas para este tempo, mas para o vindouro, para a eternidade. Amém? Então, quando nós deparamos com estes dois textos principais que eu li contigo, Levítico capítulo de número 26 e Apocalipse capítulo de número 7, nós vemos uma similaridade nos dois textos, que é uma promessa de novo tempo e novas coisas do nosso Deus. Amém? Nós vemos aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 26, o Senhor prometendo ao povo de Israel, que havia sido tirado da terra do Egito, do meio da escravidão, debaixo da autoridade da liderança de Moisés. Deus chegou diante deste povo, e aqui no capítulo de número 26, Deus fez uma promessa que foi a seguinte: chegará o tempo que olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, e depois de envelhecido, tirareis fora o velho por causa do novo. Então Deus está fazendo uma promessa de um novo tempo para este povo, onde Deus faria novas todas as coisas, onde Deus tiraria aquilo que era velho e colocaria sobre aquele povo, sobre aquelas vidas que estavam acostumados, que estavam nos últimos tempos vivendo períodos de dificuldade em termos de escravidão. Deus está prometendo: durante tempos os meus olhos não estavam voltados para vós, mas chegará o tempo que olharei para vós. E mais do que isso, Deus está prometendo que mais do que voltar o olhar para aquele povo, Deus estava dizendo que frutificaria, que vos multiplicaria, que confirmaria o seu concerto e que tiraria o que estava velho e colocaria algo novo. Nós já vamos voltar a entender isso. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, nós vemos o mesmo Deus, porque o nosso Deus, ele não mudou, fazendo uma outra promessa de novidade de vida. Amém?
E para o mesmo povo, ou seja, o povo de Deus, independente de em qual época. Aquele povo que ele fez essa promessa através da vida de Moisés foi o povo de Deus daquele tempo. Aqui, através do apóstolo João, Deus renovou e fez uma nova promessa de novidade de vida para o povo de Deus, de forma geral daquela época e todo o povo de Deus, porque essa promessa, visto que ela está falando da eternidade, de algo que ainda está por vir, cabe todo e qualquer homem e mulher que se apresentou diante do Senhor como filho, como filha, que é visto pelo Senhor como filho e como filha, porque a eternidade não é só para mim e para você, mas a eternidade é para todos os nossos patriarcas, matriarcas, todos aqueles que um dia se renderam aos pés do Senhor Jesus. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, quando o Senhor usa a vida do apóstolo João para escrever este texto, escrever estas palavras, João diz o seguinte, diz assim, no versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre vós, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus ainda promete o seguinte, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então veja só, nós estamos vivendo em dias, em tempos, onde nós temos enfrentado muitas dificuldades, nós temos visto situações que muitas vezes nos tira até da razão. Porque assim, como imaginar, quando que você poderia imaginar que viria uma praga tamanha que veio sobre a terra nos nossos dias? Quando que passaria pela nossa mente, pela nossa cabeça, mesmo que haja indícios na palavra, mesmo que houvesse acontecido isso lá atrás, e mesmo que a palavra diga que haverão sinais que acontecerão ainda nos nossos dias, mas você jamais poderia imaginar o tamanho da proporção, e você jamais poderia imaginar que algo similar poderia acontecer nos dias de hoje. Mas tem acontecido. E nós vemos um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, se levantar e falar e dizer mais uma vez para o seu povo, porque você e eu somos povo do Senhor, e mais uma vez o Senhor trazer renovo de aliança, mais uma vez o Senhor trazer palavras de ensinamento. Nós vemos um Deus Todo-Poderoso se colocando de pé, por minha e por tua causa, e falando conosco, mesmo que nós não merecêssemos, porque nós não temos mérito de coisa alguma. Mas nós vemos um Deus que poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, preocupado comigo e contigo, e ao nosso lado, principalmente neste momento de maior dificuldade, porque nestes momentos de maior angústia, de maior dificuldade, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele já mostrou, Ele já direcionou, já tem mostrado por A mais B que Ele é comigo e que Ele é contigo, que Ele está conosco, que Ele não vai nos abandonar. E este mesmo Deus, Ele se levanta mais uma vez, e através deste texto nessa noite, Ele reforça a promessa que um dia Ele já fez. Ele traz uma promessa, o renovo de uma promessa que um dia Ele já fez, dizendo que não importa como estejamos vivendo o dia de hoje, Ele fará novas todas as coisas. O Senhor promete nesta noite, Ele reforça a promessa que um dia Ele fez, que ainda que tenhamos saído há pouco de uma escravidão, ainda que estejamos no meio do deserto, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, Ele se levanta nesta noite para dizer para mim e para você que Ele fará um concerto conosco e que Ele garante que novas serão feitas todas as coisas, diz o Senhor. E sabe o que é mais glorioso no meio de tudo isso? É que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não está se referindo apenas ao dia de hoje, amém? Deus não está dizendo para nós isso apenas para este dia ou apenas para esta vida. Por isso que eu quero começar contigo, antes da gente vir para Levítico, o que o Senhor disse no livro de Apocalipse.
O Senhor, ele levou o apóstolo João em espírito e mostrou para João as coisas que viriam a acontecer após a nossa morte ou após o Senhor arrebatar a igreja para aqueles que não irão morrer. E ali João viu coisas gloriosas e coisas maravilhosas que estão registradas no livro de Apocalipse. E é interessante que durante esta conversa que o apóstolo João tem com os anciãos e com tudo aquilo que ele tem podido contemplar, o Senhor, ele fala para ele o seguinte, ele reforça para ele o seguinte, que nunca mais haveria fome para os homens e mulheres que estivessem ali com Deus naquele momento de glória. Que nunca mais estes homens, que um dia passaram fome, passaram necessidade, tiveram sede na terra, eles passariam por isso novamente. E ali ele reforça que angústia não haverá mais, que tristeza não haverá mais, que praga alguma chegará à tenda, que nenhum mal alcançará o filho e a filha de Deus. Isso é uma promessa que Deus faz. E esta promessa Deus fez para aqueles que passaram pela grande tribulação, para aqueles que venceram a grande tribulação, para aqueles que nesta terra passaram por aflição, para aqueles que nesta terra passaram por dificuldades, mas não olharam para o tamanho da aflição, não olharam para o tamanho da dificuldade, mas independente de qualquer coisa que tenham enfrentado nestes dias, permaneceram com os olhos firmes postos no Senhor e permaneceram com seus pés firmados no Senhor. Olha só, a promessa de uma vida nova, a promessa de um novo tempo, a promessa onde ali o Senhor fez dizendo que na eternidade não haveria nada do que houve nesta terra, não passaríamos nada do que passamos neste lugar. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, e é isso que eu quero começar a mostrar para você. Se você quer viver o novo de Deus, e isso independente se agora ou se no porvir na eternidade, se você almeja, se você deseja no fundo do teu coração viver uma vida eterna com Cristo, você precisa ser aquele que, como diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 14, e ele lhe disse, Senhor, tu sabes, e lhe disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. João tem uma visão, amém? E ali João tem uma visão de multidão. Ele via multidão, milhares de milhares de milhares. E ali ele conversando com um dos anciãos, ele perguntou, o ancião perguntou para ele, João, você sabe quem são estes? Aí João falou para ele assim, Senhor, quem são? De onde vieram? Aí este mesmo ancião que conversa ali com João, ele fala para João assim, João, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Estes são aqueles que no momento de aflição, de angústia, de dificuldade, ao invés de desistirem, ao invés de ficarem murmurando, ao invés de ficarem cabisbaixos, continuaram olhando para o céu, continuaram olhando para o Senhor, perseveraram em buscar ao Senhor, permaneceram em caminhar e andar nos caminhos do Senhor. Este João que você vê aqui hoje são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que, como está lá em Romanos, e eu quero que você vá comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Aleluia. Versículo de número 9. Glória a Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. Já achou aí? Romanos, capítulo de número 10, glória a Deus, versículo de número 9, diz assim, tô chegando. Diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Lá, na visão de João,
estava o homem e a mulher que com a sua própria boca confessou que Jesus Cristo é o Senhor, creu de todo o seu coração e foi salvo. A eternidade, a promessa de que lágrima não mais haverá, de que fome não mais haverá, de que angústia não mais haverá, de que sede não mais haverá, de que problema, de que tribulação não mais haverá, é para aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro. É para aqueles que, como está em Romanos capítulo 10, versículo 9, tiveram coragem de com seus lábios confessar que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e foi salvo. Mas deixa eu aproveitar essa deixa para dizer uma coisa. Você que um dia confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, você que um dia creu que Jesus realmente era Filho de Deus e ressuscitou dos mortos, e você que um dia conquistou a tua salvação pela tua confissão de fé, se você não perseverou em ser salvo, infelizmente você não fará parte daqueles que lá estão. Porque não serão apenas aqueles que não fizeram isso, que não serão daqueles que estarão na multidão, mas aqueles que um dia fizeram e não perseveraram. A palavra do Senhor diz no livro do apóstolo Mateus o seguinte, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo e receberá a vitória e terá o seu nome escrito no livro da vida. Quem perseverar até o fim. Então, meu querido, se você que está me ouvindo nunca confessou o Senhor Jesus como teu Salvador, se você quer fazer parte deste povo que vai viver o novo de Deus, você precisa fazer isso. E se você um dia fez e até então não tomou a decisão de se batizar, você precisa fazer isso. Ou você que um dia fez, se batizou, mas durante o caminho, no meio da caminhada, se desviou, se afastou, se esfriou, deixou de caminhar e de perseverar, é hora de voltar, porque você está vendo que nós estamos vivendo dias maus, que os sinais estão ocorrendo, que os sinais estão acontecendo, que a qualquer momento Jesus pode voltar, que a qualquer momento nós podemos ir para a glória, ou não, se não estivermos com a nossa vida no altar. Ei, meu amado, minha amada, é chegado o tempo de despertar e de se apegar ao Senhor, porque só Ele tem vida eterna, e só Ele tem uma vida eterna com promessa de novidade de vida. Talvez você esteja cansado de passar pelo que você está passando. Você esteja cansado de enfrentar o que você está enfrentando. Tem promessa de um novo tempo para você. Tem promessa de uma vida nova para você. Mas este novo tempo, esta vida nova, é para aqueles que almejaram o seu corpo no sangue do Cordeiro, as suas vestes no sangue do Cordeiro. E ainda mais, diz a palavra do Senhor no livro do apóstolo João. Livro do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha o que está escrito aqui. João, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Herança é para filho, amém? E a palavra do Senhor diz que Ele é dono do ouro e que Ele é dono da prata. Somente os herdeiros de Deus terão acesso às riquezas de Deus. Somente os herdeiros, que são os filhos de Deus, poderão usufruir dos bens do Pai. Somente os filhos. Eu disse esses dias e digo de novo, tem gente achando que Deus é de todos. Não, de novo eu repito, Deus é para todos, mas Deus não é de todos. Deus é apenas dos filhos. O Pai é Pai apenas dos seus filhos. E só se pode chamar de filho e filha de Deus aqueles que nasceram do sangue. Aqueles que nasceram de Jesus, aqueles que receberam o Senhor Jesus.
como seu Senhor e Salvador, que creram em Jesus e que permanecem, que perseveram em servir a Jesus. Estes são os filhos, e para os filhos tem uma promessa, e mais do que uma promessa, para os filhos tem uma herança, porque herança é direito. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, você tem direito à herança do Pai. Você tem direito de tomar posse do melhor de Deus para a tua vida. E o Senhor, Ele promete que fará coisas novas. Mas você só vai viver se você for filho. E se como filho, você for um daqueles que tiver as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E mais ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Veja só o que o Senhor nos diz no versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem pessoas tentando sair dessa situação de dificuldade. Tem pessoas tentando ver a sua vida ser mudada, ser transformada, procurando atalhos, procurando outros meios, procurando outras formas, outras maneiras. Meu amado, minha amada, não há outro jeito de ser salvo. Não há outro jeito de ter a sua vida mudada. Não há outro jeito de ter a sua vida transformada. Só há uma forma, só há uma maneira, só há um nome, só há um que pode nos garantir a salvação e a vida eterna, e pode nos garantir que não mais choraremos, que não mais teremos sede, que a angústia, que a aflição não mais nos afligirá, e que viveremos uma eternidade em nome de Jesus, cheia da glória e da bênção do Senhor, da alegria do Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há homem nesta terra, não há mulher nesta terra que possa te socorrer no momento que você mais precise. Não há homem, não há mulher que possa te dar aquilo que você almeja. Não há homem, não há mulher que possa mudar o quadro dessa história que nós estamos vivendo, porque só o nome de Jesus nos garante salvação, só o nome de Jesus nos garante cura, só o nome de Jesus nos garante libertação. Não há outro nome dado entre os homens cujo nos garanta salvação. Só Jesus. Só em Jesus nós temos salvação. Só em Jesus nós temos uma vida eterna. E só em Jesus nós temos novidade de vida. Amém? Só Ele nos garante isto. Ninguém mais pode. Ainda aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Olha só o que diz no versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisa haver arrependimento, precisa haver conversão, precisa haver uma decisão de mudar de vida, de fazer aquilo que é reto, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, para termos uma vida transformada. Aqui, o apóstolo Pedro, ele estava ministrando a família do carcereiro lá na prisão. Aliás, ele estava ministrando a família de alguns homens que estavam andando ali com ele, e disse o seguinte: olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e a partir de então vocês vão receber o dom do Espírito. O apóstolo Pedro começou a pregar, o apóstolo Pedro começou a ensinar, e as pessoas chegavam perto dele e perguntavam para ele: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer para garantir uma novidade de vida, para sair desta situação, porque eu não quero mais isso para mim? E aí o apóstolo Pedro ministrou e ensinou que só tinha uma forma, que era crer em Jesus, que era se batizar, que era se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, andar nos caminhos do Senhor para conquistar a salvação. Pastora, mas a senhora está falando da vida eterna.
A senhora está falando do que vai acontecer quando eu morrer ou quando Jesus voltar para buscar a igreja também. Mas eu não estou falando só do que vai acontecer lá. Até porque para você viver o que vai acontecer lá, você primeiro precisa ajustar a sua vida aqui e viver uma vida transformada aqui. Viver as bem-aventuranças e as promessas do Senhor aqui. Porque se você não viver da mesma maneira aqui, você não consegue viver lá. A eternidade, a salvação é o aparente fim. Por que aparente? Porque não vai haver fim para os homens e mulheres de Deus. Mas no meio de tudo isso que nós conhecemos como vida, como realidade, é como se fosse o último estágio. A eternidade é o último estágio. O que vai acontecer lá é o último estágio. O que nós vimos aqui em Apocalipse, capítulo de número 7... onde o Senhor ele fala para o apóstolo João no versículo 16, olha João, nunca mais este povo separado, escolhido, vai ter fome. Nunca mais este povo vai ter sede, nem sol queimará suas cabeças. O Cordeiro Santo que está no trono os apacentará. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é o que vai acontecer e é assim que nós vamos viver eternamente. Só que entenda, para chegar nesse ponto, para chegar neste momento de viver esta promessa de uma nova vida, mas uma vida eterna com Deus, primeiro nós precisamos viver a promessa que vem, por exemplo, aqui em Levítico, capítulo de número 26, que é para os dias de hoje. O Senhor, ele ministrou através de Moisés o povo de Israel naqueles dias, naqueles tempos, assim como ele me trouxe nesta noite para ministrar para você que também nestes dias, também neste tempo, também nesta geração, há uma promessa de algo novo, há uma promessa de novidade de vida. E para vós, Levítico 26, 9, olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, e depois de envelhecido, tirarei fora o velho por causa do novo. Da mesma forma que há uma promessa para a vida eterna, para os dias de hoje, para o tempo de hoje, também há uma promessa de Deus para mim e para você, de que Ele fará novas todas as coisas na minha e na tua vida. Meu amado, creia que independente de Covid, creia que independente de desemprego, creia que independente de crise, creia que independente de dificuldade, o teu Deus que é bom e fiel está prometendo que há uma vida nova, que há um novo tempo, que é o novo de Deus chegando para mim e para você. Mas da mesma forma que para viver na vida eterna com Cristo e para tomar posse da promessa e viver a promessa na vida eterna com o Senhor, havia uma forma, uma condição, era só para os filhos, era só para aqueles que confessassem o Senhor, era só para aqueles que recebessem o Senhor. Também há uma condição nestes dias para que você e eu vivamos a promessa de Deus, amém? Porque a promessa de Deus, apesar de ser de graça e pela graça, ela é condicional. Como assim, pastora? Não se negocia com Deus com dinheiro, não se negocia com Deus com chantagem, viver as promessas e viver a bênção do Senhor, amém? Mas há uma condição para o homem e para a mulher nos dias de hoje viverem o novo de Deus. Que condição é essa, pastora Juliana? Que condição é essa? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para viver o novo de Deus na minha vida? Porque eu não aguento mais essa vida. Talvez você aí do outro lado esteja pensando assim: pastora, eu não aguento mais essa situação. Tá acabando comigo, eu não tenho mais a provisão, eu não tenho mais isso, ou eu não tenho mais aquilo, ou tá assim, ou tá assado. Qual é a condição? A condição está também aqui no livro de Levítico.
capítulo de número 6, versículo de número 3. Olha o que o Senhor diz para aquele povo. E olha o que Ele está dizendo para você nesta noite. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e fizerdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo e a terra dará a sua novidade e a árvore do campo dará o seu fruto. E aí ele continua, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, e depois de envelhecido tirareis fora o que é velho, por causa do novo. Veja que Deus está prometendo um novo tempo, oh glória a Deus. Veja que Deus está prometendo cessar a praga, Deus está prometendo cessar a morte, Deus está prometendo trazer paz à terra, Deus está prometendo multiplicação, Deus está prometendo prosperidade, mas as promessas do Senhor para que você viva na tua vida, para que este novo tempo de Deus chegue sobre a tua vida, chegue sobre a tua casa, chegue sobre o teu trabalho, chegue sobre a tua família, você primeiro precisa andar nos estatutos do Senhor, obedecer ao Senhor, praticar a verdade, a palavra do Senhor. Essa é a única condição que Deus exige para que Ele faça. Você precisa andar nos seus estatutos. Para que Deus faça, para que Deus cumpra, você precisa obedecer, você precisa andar conforme o querer e a vontade de Deus. Para que Ele faça, você precisa guardar os mandamentos do Senhor, para que Ele faça, para que Ele cumpra as promessas que Ele está fazendo para mim e para você nesta noite. Você e eu precisamos guardar os mandamentos do Senhor e praticá-los. Não foi assim também que Ele disse aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28? Veja só, vai lá comigo. Deuteronômio, capítulo de número 28. E será, versículo 1 em diante, que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí chega no seguinte ponto: pastora, mas a Bíblia não diz que as bênçãos do Senhor me alcançarão? Não tem bênção nenhuma me alcançando. A promessa é que você não vai precisar correr atrás da bênção. A promessa é que a bênção do Senhor vai correr atrás de você. Mas a bênção do Senhor só corre atrás de quem ouve a voz de Deus, de quem guarda os mandamentos do Senhor, de quem obedece o Senhor, de quem pratica a vontade do Senhor, de quem anda na direção do Senhor, de quem faz aquilo que é vontade de Deus. E esse é o ponto. O homem e a mulher quer fazer a sua própria vontade. O homem e a mulher querem andar nos seus próprios caminhos. O homem e a mulher querem fazer do seu jeito, da sua forma, a sua maneira. Ou pior, querem e até aceitam fazer da forma de Deus quando é conveniente. Mas não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer de mim. E não é isso que Deus quer de você. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é uma nova vida. Um novo tempo nesta terra e na eternidade. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é bênção, é prosperidade, é cura, é libertação, é paz, é salvação, é livramento.
O que Deus tem para mim e para você é lágrimas sendo cessadas, é fome sendo saciada, é sede sendo saciada. É isso que Deus tem prometido para mim e para você, que há um novo tempo chegando sobre as nossas vidas. Mas entenda que para você e eu vivermos o novo de Deus, para você e eu vivermos o novo do Senhor, para você e eu vivermos a palavra do Senhor, tomarmos posse desta promessa e ver as bênçãos do Senhor alcançando-nos, nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Minha querida, meu querido, chega de querer fazer do teu jeito. E chega de ficar assistindo do muro. Chega de ficar assistindo do muro. O que significa isso, pastora? Significa que você que já tem ouvido a palavra do Senhor, que você que tem ouvido Deus falar contigo e ainda não se decidiu em servi-lo 100%, é hora de tomar a decisão, porque não vai dar tempo mais de ficar esperando, não dá tempo mais de ficar brincando. Se decida em servir ao Senhor 100%. E você que escolheu servir, permaneça nos caminhos do Senhor. Você que decidiu servir, permaneça confiando no Senhor, firme na presença do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Para com esse negócio de qualquer vento que bate é motivo de murmurar. Para com esse negócio de qualquer vento forte que sopra é motivo de blasfemar. Para com esse negócio que se não dá certo do jeito que você queria, você acha que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus não fez, que Deus não se lembra de você. Escuta, Deus não apenas se lembra de você, como Ele te chama pelo teu nome nesta noite. Não preciso eu chamar o teu nome, mas Deus, Ele te chama pelo teu nome e Ele diz, Ele tem um novo tempo preparado para você, mas se posiciona em fazer aquilo que agrada a Deus, se posiciona em ouvir a voz do Senhor, em viver a palavra do Senhor, em guardar os mandamentos do Senhor. Oh Deus querido, maravilhoso é esse nosso. Promessa gloriosa Ele fez para aquele povo, e promessa gloriosa Ele está fazendo para mim e para você. Ele disse, olharei para vós. Os olhos do Senhor estão postos sobre mim e sobre ti nesta noite. E Ele diz que olhará para nós, que frutificará, que vai multiplicar, que confirmará o concerto, a aliança. Oh Deus querido, é esse nosso. Deus poderoso é esse nosso. E Ele diz que do velho nós vamos deixar de comer, porque Ele vai tirar o que é velho e vai trazer o que é novo. Mas Ele diz que fará isso se andarmos nos seus estatutos e se guardarmos os seus mandamentos e o praticarmos. Tá na minha mão e tá na sua mão, amém? Só depende de mim e de você. A promessa já foi liberada. E deixa eu te falar de novo. Para você viver uma vida eterna com o Senhor, para você viver a promessa que nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 7, de um novo tempo, de uma novidade de vida na glória, na eternidade com o Senhor, nós temos que passar primeiro por esta terra, por esta vida. Este momento que nós estamos vivendo, esta vida que nós estamos vivendo é o caminho. Agora, para chegar lá depende do caminho que nós traçarmos aqui. Não pense você que tem vida eterna, não pense você que tem salvação para você, se nesta terra, se neste tempo, se neste lugar você não quiser andar no caminho reto. Ao mesmo tempo que essa palavra é maravilhosa no termo de promessa e de ânimo, porque o Senhor está prometendo. Eu estava falando com o Senhor mais cedo e perguntei para Ele, Senhor, o que queres que eu ministre nesta noite? E o Senhor gritou no meu coração, farei novas todas as coisas. E aí quando eu me sentei aqui neste lugar, para meditar e para me alimentar da palavra do Senhor, Deus, Ele me trouxe a promessa de vida nova para agora e a promessa de novidade de vida para a eternidade. E Ele falou claramente, filha, eu tenho novidade de vida nesta terra e tenho novidade de vida na eternidade. Mas para viver qualquer uma das duas, depende uma da outra. Depende uma da outra. Primeiro porque a eternidade não dá para viver agora, vem depois. Vou ter que esperar.
Mas para chegar lá, eu preciso viver uma vida diante do Senhor aqui. E enquanto eu me esforço para andar nos caminhos do Senhor, nos seus estatutos, praticar a sua palavra, fazer a sua vontade, exaltar, glorificar, bendizer nesta terra, Ele também garante que vai fazer tudo novo aqui. Há um novo tempo preparado para mim e para você, igreja do Senhor. Há um novo tempo prometido para mim e para você, filha e filho de Deus. Deus tem novo tempo. Deus tem novidade de vida. E a promessa, e depois medite neste texto de Levítico, capítulo de número 26, ele promete que trará paz sobre a terra, ele promete que curará a nossa terra. Pastora, não vai mais ter guerra, não vai mais ter praga, pode até ser que tenha guerra e tenha praga, mas sobre a tua terra, a tua vida, você não terá. Sabe por quê? Porque a palavra e a promessa é para você, ainda que para o mundo inteiro, para você não. Porque o Senhor, Ele te chama de filho, e filho tem direito à herança. E a palavra do Senhor diz que Ele faz a diferença entre o que serve e o que não serve, que Ele faz a diferença entre o justo e o injusto. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, sabemos que sempre haverão situações difíceis nesta terra, sabemos também, mas também sabemos e temos a garantia de que enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, o fim não vai chegar. Então, em nome de Jesus, meu querido, creia nesta palavra. Creia na palavra que o Senhor diz para você, que há um novo tempo preparado para você. E não está distante não. E Ele diz que a sua sementeira vai multiplicar. Ele diz que os seus celeiros serão fartos. Ele diz que haverá paz, que haverá cura para a sua terra. Ele diz, Ele promete que o velho vai embora e que vai chegar um novo. Creia nesta palavra. Toma posse desta palavra sobre a tua vida. Mas não fique apenas de ouvinte, de espectador, ouvindo o que Deus está falando e querendo ver as coisas acontecerem. Você precisa ser participante, porque a parte de andar nos estatutos, guardar os mandamentos e os praticar, esta é tua, esta é minha. Em nome de Jesus, é tempo de você mergulhar no Senhor. Mergulha no Senhor, em nome de Jesus, e viva e toma posse desta palavra sobre a tua vida, amém? Nós vamos orar. Oh Deus maravilhoso, nós vamos orar e pedir para o Senhor cumprir esta palavra sobre as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Fecha os teus olhos aí onde você está. Senhor querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Pai das luzes, Pai da eternidade, Deus que tudo sabes, Deus que tudo conheces, Deus que tem o poder nos céus e na terra, Deus que tudo podes, Deus que não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Deus que tem o poder para fazer qualquer coisa, e eu creio nisso, Deus, como eu creio, e não apenas creio, como vivi isso na minha vida, Deus. Nesta noite, nós te pedimos sim, nesta noite nós entramos diante do Senhor sim, em clamor, em oração, pedindo que o Senhor cumpra esta promessa sobre nós de que fará novas todas as coisas, de que vai tirar o velho e vai colocar o novo, de que vai trazer paz para a nossa terra, que vai trazer cura, que vai sarar esta terra, que vai multiplicar, que vai frutificar, que vai olhar para nós, que se lembrará de nós. Oh, aleluia, tantas são as promessas. Assim como pedimos que o Senhor cumpra em nós a promessa de que na eternidade, Deus, na vida eterna, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, nem fome, nem sede para nós. E Deus, eu sei que o Senhor é a parte que cumpre, porque o Senhor sim é fiel, mas a tua palavra é muito clara, há uma condição. O Senhor não exige de nós preço que não possamos pagar. O Senhor não cobra de nós juros absurdos de agiota. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não exige de nós atitudes que não possamos cumprir, que não possamos tomar.
O Senhor não pede para nós aquilo que não temos condições de fazer, não, Deus. Porque tudo que o Senhor quer é cumprir em nós a tua palavra. Tudo que o Senhor quer é cumprir em nós a tua verdade. Mas o Senhor sim pede que nós venhamos te obedecer. A condição é andar nos teus estatutos. A condição é fazer a tua vontade. A condição é viver uma vida reta. A condição é ouvir a tua voz, guardar os teus mandamentos e praticar a tua palavra. E Pai, isso não é impossível, não, mas para que isso aconteça, precisa haver, Deus Todo-Poderoso, conversão, precisa haver quebrantamento, precisa haver disposição da minha vida e da vida do meu irmão, em abrirmos mão do nosso querer e da nossa vontade para viver e fazer o teu. Deus querido, não falo pelo meu irmão nesta noite, porque essa decisão quem tem que tomar é ele e ela, mas eu peço que o Senhor, Espírito Santo, convença este homem, esta mulher do seu erro, do seu pecado, e mostre que coisa melhor do que fazer a tua vontade, que andar nos teus caminhos, que praticar a tua palavra não há. Mas eu falo por mim, quero fazer a tua vontade, me ajuda, me ensina, quero andar nos teus estatutos, quero praticar os teus mandamentos e ver a tua verdade, porque não apenas nesta terra, mas eternidade eu quero passar ao teu lado, meu Jesus. E para este tempo, para esta terra, para este momento que estamos enfrentando, eu quero viver, eu quero tomar posse desta palavra que garante que as bênçãos do Senhor me alcançarão se eu ouvir a tua voz, se eu te obedecer, se eu te honrar. Ah, Paizinho, se torna um prazer ouvir a tua voz, se torna um prazer te obedecer e te honrar quando nós temos intimidade, quando nós te conhecemos. Então, em nome de Jesus, que este homem, que esta mulher que está me vendo, papai, se aproxime mais de ti. Que este homem, que esta mulher se disponha, Deus, a praticar a tua verdade, a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, para que tenhamos paz sobre a nossa terra, cura, transformação, libertação, para que possamos finalmente viver o novo tempo do Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Anima o que está desanimado, fortalece o que está enfraquecido, levanta o que está caído, traz ânimo ao que está cansado. Ah, Deus Todo-Poderoso. E aquele que ainda não decidiu viver totalmente para ti, que ele se decida. E aquele que um dia se entregou ao Senhor, mas se afastou, traz de volta. Mas não permita, papai, que a tua igreja fique longe do Senhor. O Senhor tem uma promessa linda preparada para nós, e nós cremos que vamos vivê-la, em nome de Jesus. Então nos ajude a fazer a tua vontade, porque sendo feita a tua vontade, a tua promessa se cumprirá, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Abençoa cada família, abençoa cada lar, alcança com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso, cada um que está sendo colocado em oração, intercessão por estes meus irmãos. Entrega este momento de oração pedindo para que o Senhor venha trazer cura aos enfermos, venha trazer libertação ao cativo, para que o Senhor restaure a nossa condição, porque tem um povo que está te buscando, tem um povo que está clamando, e que em nome de Jesus, se estivermos na tua direção, fazendo a tua vontade, em nome do Senhor, cumpre a tua palavra, papai, que é justa e fiel, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, viva esta promessa de Deus. O novo de Deus está chegando para mim e para a tua vida. O novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. E essa novidade de vida não é só para a eternidade, não é só para o tempo vindouro, mas o que Deus te promete em termos de novidade de vida e de fazer novas todas as coisas, também é para esta terra, também é para este tempo, também é para este momento que você e eu estamos vivendo. Só depende de nós andarmos nos estatutos do Senhor, guardarmos os seus mandamentos e praticar a tua verdade, fazer a sua vontade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e que sobre ti o Senhor derrame a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente às 18h30, e assim o Senhor sendo conosco e permitindo,
Juntos nós vamos glorificar e exaltar mais uma vez o nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.